Então vamos lá, pessoal. Vou passar então aqui a explicação de como que vai ser desenvolvida a atividade relacionada com criação de personagem em mangá. Então aqui na sequência eu vou passar as orientações de acordo com o desenvolvimento dessa parte prática que envolve o conteúdo de história em quadrinho, mais especificamente ao que se relaciona ao desenho em estilo mangá. Então, criação de personagem em estilo mangá. Então, vocês vão utilizar as instruções a seguir para criar a representação de um personagem em estilo mangá. O personagem ele pode ser de qualquer gênero ou classificação. E o importante é que vocês mantenham as características de um personagem ao estilo tanto do mangá, que é a história em quadrinhos japonesa, quanto também em relação ao anime, né, que são as animações japonesas. Então, o desenho ele pode ser referente à imagem do rosto do personagem ou pode ser a representação do corpo inteiro do personagem. Para a arte finalização, ou seja, para vocês concluírem a representação desse personagem, pode ser utilizados os materiais disponíveis que vocês tenham aí à disposição de vocês. Pode ser lápis de cor, pode ser tinta guache, giz de cera, aquarela, entre outros materiais. Então você vai utilizar o que você tem disponível. Professor, eu não tenho lápis de cor, não tenho tinta guache, não tenho giz de cera, não tenho outro material. O que eu posso fazer? Então você pode, no caso, para fazer o desenho, você vai utilizar o teu lápis de grafite. Então você tem como fazer ali um degradê, fazer um efeito de volume, de sombra, do planejamento do vestuário do personagem, utilizando o próprio lápis de escrever, como eu vou demonstrar para vocês aqui nos slides a seguir. Aqui já nesse momento eu vou mostrar qual é uma sequência bem básica para a criação de um desenho, de uma representação do rosto de um personagem em estilo mangá. Então, o primeiro passo a ser o colocado aqui no desenvolvimento do desenho, isso vocês podem fazer lá no caderno, pode ser feito numa folha sulfite, pode utilizar também aplicativo, né? Se algum de vocês tem essa possibilidade de usar um aplicativo para fazer desenho, já tem essa prática, já tem essa habilidade, pode usar um aplicativo também. Pode ser de celular, smartphone, tablet, qualquer dispositivo, até mesmo programas de computador, como por exemplo o Photoshop. Se você tem já essa possibilidade, se você já trabalha com essa modalidade, pode utilizar também, ok? Então o primeiro passo é fazer o desenho de um círculo, porque é ele que vai trazer os elementos para você organizar dentro da composição do rosto desse personagem. Então, para desenhar um rosto, independente se é no masculino ou também no feminino, primeiramente você faz esse círculo, que deve ser de uma proporção equilibrada dentro das dimensões do papel, e o traço ele deve ser feito fraco. Não faça o círculo com o lápis ou com a lapiseira forçando ele, você não pode forçar. Então a ideia é que vocês não pressionem tanto o lápis e nem tanto a lapiseira para não marcar o papel, porque depois essas linhas e essas formas geométricas utilizadas para a composição do desenho, elas vão ser apagadas, certo? Então, e o círculo, ele não precisa ser tão perfeito também. Após fazer o desenho do círculo, vocês vão dividir ele com uma linha na vertical, que é essa linha que vocês estão acompanhando aqui na representação do exemplo. Então, vocês têm a representação do círculo, lembrando que não precisa ser um círculo tão perfeito, e vocês vão dividir esse círculo com uma linha na vertical, ok? O segundo passo em relação à representação do desenho. Então, vocês vão representar as linhas que dividem a composição. Então, eu desenho 4 linhas horizontais, de traço fraco também, para ficar fácil de apagar, contando o círculo, como na imagem abaixo. Elas servirão de guia para desenhar esse rosto desse personagem. Entre as duas primeiras linhas horizontais do centro do círculo, faça a estrutura dos olhos do personagem. Entre essas duas linhas horizontais inferiores, faça a marcação da boca, onde vai ser a boca do personagem, e ela deve ser pequena. Então, os personagens em estilo mangá ou anime, eles não têm uma boca próxima do que é uma boca real. É só simplesmente uma linha ou duas linhas. É apenas um risco, com uma leve curva para a representação da emoção do personagem, de acordo com as feições desenhadas nos olhos. Então, vocês estão vendo aqui a mesma representação que estava lá na imagem anterior,
o círculo, a linha vertical que divide ao meio esse círculo, e aqui foram adicionadas outras 3 linhas horizontais. Uma bem próxima ali ao centro do círculo, uma próxima da base e uma abaixo da linha do círculo. Notem que o espaço que nós temos entre essas linhas, elas são da mesma dimensão, ok? Elas têm as mesmas distâncias, certo? Isso é importante vocês ficarem atentos para criar uma composição harmoniosa. Na sequência, nós vamos então para o terceiro passo da atividade. Então vamos fazer o desenho dos olhos, principalmente ao que se refere então à pupila dos olhos, o brilho. Então desenhe a pupila e o brilho em um canto superior e a outra no canto inferior dos olhos. Lembre-se, a posição do brilho ela deve ser a mesma nos dois olhos, para não ter, né, um desenho ali desproporcional. E a íris deve ser tão preta quanto possível, ou seja, a parte central do olho ela deve ser preenchida totalmente em preto. Não esqueça de fazer também a representação das sobrancelhas, que vai estar ali disponível lá na imagem do próximo slide, ok? Então, para a representação dos olhos, um detalhe importante. Note que a distância entre um olho e o outro, ou seja, a distância entre o olho esquerdo do personagem para o olho direito, ela é a mesma referente ao espaço dos olhos. Então, é uma composição proporcional. Então, aqui que eu mostro, ó, o brilho dos olhos na parte superior, né, tem um efeito ali de branco, e também um brilho na parte inferior do olho. E a parte da íris ali, a parte central, é a parte onde nós temos a parte central do olho, ela é totalmente preenchida em preto. Ok? Então, tem o brilho na parte superior e um brilho na parte inferior. Ok? Próximo passo. O quarto passo ele se refere então à representação do nariz do personagem. Então, o nariz ele será feito através de uma linha, né, ali acima daquela linha que nós colocamos no centro do círculo, e ela está ali bem próxima da linha vertical, ela está acima ali daquela linha, a primeira linha horizontal. Então, faça uma marcação do nariz também na linha vertical. É somente ali um risco bem simples. O nariz do personagem do mangá e também referente aos personagens de anime, eles têm essa característica bem simples. Praticamente ali, quase que só uma marcação mesmo para a representação. Então ele deve ser pequeno, meio empinado, né? O nariz bem empinadinho, o que não é uma regra também, mas é uma sugestão, sem proporção com olhos e com a cabeça, ou seja, o nariz ele não precisa ser do mesmo tamanho, ele não precisa ser proporcional aos olhos do personagem e nem a cabeça no estilo anime, tá? Então, seguindo assim, as características do mangá. As orelhas do personagem, elas irão então na mesma altura que os olhos. Faça as pequenas e delicadas, ou seja, são desenhos bem simples para serem elaborados, tanto em relação à representação da orelha que está no lado esquerdo, quanto também em relação à orelha que está no lado direito do personagem. Tá? Lembrando que elas estão na mesma linha dos olhos, ok? Outro detalhe importante, o cabelo ele deve ser sempre representado em mechas, isso no caso do estilo em mangá e anime, meio bagunçados, e preferencialmente de comprimento médio, o que não significa que você possa fazer do jeito que você quiser. Ah, eu quero fazer um cabelo curto para o personagem. Ah, eu quero fazer um cabelo comprido. Eu quero colocar ele com o cabelo preso, por exemplo. Não tem problema. Mas fica a sugestão. Tente fazer o cabelo de um tamanho médio para ficar mais fácil de representar. Quinto passo, que seria ali a finalização da atividade, ok? Então apague as linhas que foram usadas como guia, é aquela linha colocada na vertical, dividindo ali o rosto, e as linhas horizontais. E para finalizar, então, desenhe um pescoço para esse personagem e faça um contorno mais escuro sobre o desenho para dar um maior destaque, como é o caso da representação que vocês estão vendo aqui. Então, já foi apagado aqui, né, a linha da vertical, né, as linhas que estavam na horizontal também foram apagadas e feita a representação do pescoço do personagem. Claro que ainda está faltando aqui mais um detalhe importante, que é o cabelo para esse personagem, para dar ele uma identidade. E nesse caso, coloca-se então para o processo de finalização. Então, depois de fazer o desenho do cabelo e apagar as linhas desnecessárias, comece a incorporar
detalhes extras à aparência do personagem, como sardas, pode ser verrugas, pode ser rugas, pode ser covinhas. Também pode-se colocar joias e acessórios, mas tudo de uma forma leve com o lápis, para ficar mais fácil de vocês apagarem, caso vocês não concordem, não acham que tenha uma harmonia com aquele elemento que você adicionou no desenho. Tá? Então, aqui nessa representação que vocês estão vendo, seguindo esse passo a passo, né, dividido em 6 etapas, vocês conseguiram ver a produção de um desenho em estilo mangá, né, do rosto desse personagem, que é um personagem aqui, nesse caso, aleatório, né? Todas as representações referentes aos olhos, referente ao desenho do nariz, o formato da boca, que é bem simples, né? É um risco bem de leve, ou 2 riscos para demonstrar a emoção do personagem, né? O formato do rosto um pouco mais oval, né? O pescoço e o cabelo aqui, nesse caso, de um tamanho médio, com essas mechas, que são bem características ao estilo mangá. Depois vem o processo de também colorização, que eu havia comentado com vocês. Então, professor, eu não tenho lápis de cor, não tenho tinta guache para fazer a atividade. Como que eu posso, então, concluir o meu desenho? Nesse caso, como eu falei, pode utilizar o mesmo lápis que você utilizou para fazer o desenho, só fazendo o efeito, então, de sombreamento para dar uma maior profundidade no desenho, como é o caso desse resultado que vocês estão vendo aqui, onde neste exemplo, né, o efeito de sombra, ele foi feito com um lápis, o mesmo lápis de escrever, o mesmo lápis que foi utilizado para fazer o desenho, ele foi utilizado para criar esse efeito de profundidade no desenho, para fazer as sombras. Na sequência, eu quero explicar um pouquinho sobre o processo de desenho referente aos olhos do personagem, ok? Então, os olhos, por exemplo, os olhos femininos, eles são maiores e estão arredondados. Já os olhos do personagem masculino, eles são menores e um pouco mais puxados também para as laterais, geralmente com os cantos bem marcados. É o conjunto dos olhos mais sobrancelha que transmite a emoção do personagem. Isso, como eu mostrei no vídeo anterior, durante a aula da primeira aula de revisão da semana, lá tem um comentário no vídeo de uma estudiosa lá de uma exposição de mangás, que ela fala que para os japoneses a representação dos olhos, a emoção nos olhos do personagem em mangá é como se fosse a janela da alma do personagem. Você consegue identificar a emoção dos personagens. Para saber a distância de um olho a outro, desenhe um retângulo, né, para você ter essa noção, e divida ele em 3 partes. Então, notem que aqui nesse exemplo, nós temos aqui o retângulo que está sendo comentado, esse retângulo maior, e ele está dividido em 3 partes iguais. Isto porque na primeira parte do lado esquerdo é a representação do olho esquerdo, e o quadrado aqui do lado direito é a representação do olho direito. Então, como eles têm a mesma distância, tanto referente ao olho direito quanto em relação ao olho esquerdo, nós temos o espaço entre os olhos, que eles são proporcionais. Na sequência aqui, pessoal, do conteúdo referente à explicação da aula, eu também mostro para vocês aqui, apresento outras opções de olhos em estilo mangá. Lembrando que esse slide apresentando os estilos e como desenvolver essa atividade vai estar disponível lá no formulário do Google Sala de Aula. Tá? Então, aqui mais algumas opções de olhos em estilo mangá para você criar novos personagens, para eles não ficarem tão genéricos também. Então, eu demonstro 5 exemplos diferentes, cada um demonstrando um passo a passo. Lembrando que aqui o quadrado que eu mostrei lá no exemplo anterior, ele está aqui pontilhado, né, para vocês observarem bem certinho como seria o passo a passo para a construção, para a composição desse desenho de olho em estilo mangá. Claro que aqui é referente de um olho, o olho esquerdo do personagem. Para fazer o olho direito, você vai seguir o mesmo passo a passo, mas invertendo ele, ok? Aqui é o segundo exemplo, né, também mostrando o passo a passo. Notem que esse primeiro aqui, o do número 1, ele é mais quadrado, né, feito no espaço quadrado, e já o segundo, vejam que o espaço para fazer o desenho do olho, ele é mais retangular, ele é mais espaçado. Outros 3 exemplos para servir de guia para vocês também, ok? Um mais retangular também, mas na posição retrato. Um retangular, só que na posição paisagem, para servir de referência para vocês. Notem que eu falei lá sobre o brilho dos olhos, né? Então, a parte principal do olho, que ela é bem preenchida em preto, nós temos um efeito de brilho na parte superior e um efeito de brilho na parte inferior
da representação do olho do personagem. Aqui o outro exemplo, né, também do formato mais para o retangular do que quadrado. E na sequência, pessoal, eu mostro algumas representações de rosto de personagem estilo mangá em diferentes perspectivas, né? Temos então o rosto representado de perfil, né, a lateral. Nós vamos colocando dele, já colocando de meio perfil, né, até chegar na posição frontal da representação desse desenho do rosto, né? Aquele olhando para cima, né? Tanto aqui em relação ao de perfil, até chegar no rosto representado de maneira frontal, toda essa linha, toda essa sequência, note que o personagem ele está sempre com os olhos olhando para cima. Ele está numa posição superior, os olhos, para fazer um efeito de perspectiva. Aqui na posição na linha dos olhos, na linha do horizonte, né, tanto do rosto representado de perfil, até chegar no rosto representado de maneira frontal. Lembrando que quem quiser seguir esses exemplos... Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra! Quem quiser seguir esses exemplos, eles vão estar disponíveis no slide, ok? Eu vou disponibilizar o slide da apresentação e ele vai estar disponível para vocês acessarem. Então, além do vídeo que eu já estou gravando aqui explicando, vai estar disponível também o slide, né, dessa apresentação dentro do formulário. Aqui o personagem deu numa posição inferior, ele olhando de baixo para cima, tanto da parte de perfil, né, da representação do rosto em perfil, até a parte frontal. Aqui na sequência eu vou mostrar então alguns exemplos feitos em diversos estilos, não é dos alunos ainda, é só para vocês entenderem como é diferente a representação de personagens em estilo em mangá. Todos esses rostos que estão sendo representados aqui do lado esquerdo, eles foram feitos utilizando a caneta nanquim ou o pincel com tinta nanquim. Então, é o contraste entre as linhas ou o preenchimento em preto do nanquim com o branco da folha que cria esse efeito de perspectiva, de volume que nós temos na representação dos diferentes personagens. Notem também aqui a diferença em relação aos cabelos, né? Como cada personagem tem como característica, né, cabelos diferentes, em diferentes cores, uns mais escuros, outros em tons mais claros, né? O formato das mechas, como elas podem ser desenhadas em posições diferentes. Aqui o exemplo que foi mostrado anteriormente, lá o passo a passo, em 6 etapas. Aqui na sequência eu mostro um esquema para vocês representarem o desenho através do boneco, né? Você fazer a construção dentro das proporções. Né? Tanto pode ser utilizado para fazer a representação de uma figura masculina, quanto essas mesmas proporções, elas podem ser utilizadas para fazer a representação de um personagem feminino também. Ok? Na sequência, eu vou mostrar agora os exemplos dos alunos que eles anexaram em formulários do Google Sala de Aula no ano passado. Ou seja, os alunos que representaram os desenhos no estilo da forma como eu expliquei para vocês. E eu separei, então, alguns que eu considero como os melhores para servir de referência. Esse é o primeiro, feito, né, através de aplicativo. Esse aluno, então, ele já tinha a possibilidade de utilizar aplicativo, ele já fazia os desenhos em aplicativo no celular, e ele pegou a referência no Pinterest e fez, então, a representação do desenho do personagem aqui do Nanatsu no Taizai. Certo? Outro exemplo também, aqui já, ele nem foi, deixou aqui aparente ainda a linha que divide o rosto, né, a linha na vertical, né, a linha de horizontal que demonstra a perspectiva referente aos espaços dos olhos e também do contorno do rosto, né, então está aqui aparente o desenho. Outro exemplo, o personagem Naruto.
representação do personagem colorido. Ah, outra pergunta que geralmente é feita quando eu publico o formulário. O desenho tem que ser colorido? Como eu já disse, se tiver a possibilidade de você usar lápis de cor, tinta guache, você vai fazer colorido. Se não tem, faz o efeito só de sombra, usando o próprio lápis que você usou para desenhar, como é o caso deste exemplo aqui, ó, onde o efeito para fazer o contraste, né, o efeito de luminosidade, o efeito da sombra no desenho, ela foi utilizada, então, o próprio lápis do desenho para fazer a representação, para criar esse efeito. Ok? Então, pessoal, até aqui esse ponto, eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem qual é o objetivo da atividade, né, com base no trabalho dos alunos e com base na referência que eu coloquei e também na sequência lá em 6 etapas para a representação do desenho. Não esquecendo que é para fazer o desenho ou representando apenas o rosto do personagem ou representando o personagem de corpo inteiro também, ok?